Vamos sentar, amados. Vocês estão bem, irmãos? Quem está feliz? Amém. Amém. Então abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós estamos na série que é os rudimentos da doutrina de Cristo. Amém, irmãos? Já está disponível lá no nosso podcast, lá às 4, né? As 4 primeiras, é isso? 5 já? Uau! Já tem 5 lá. Essa parte que a gente está falando de ressurreição, ela foi dividida em 4 blocos e nós vamos falar em 3 partes. Já falamos as 2 primeiras partes, vamos falar de mais uma parte e ainda vai ter mais outra, porque o assunto da ressurreição é um assunto muito extenso, irmão. Para você ter uma ideia, eu resumi do resumido para poder falar, porque é muito grande. Vamos ler o texto aqui que a gente estava lendo, de Hebreus capítulo 6. A gente vai ler só o verso 1 e 2, e só no final a gente vai ler os restantes, tá? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição das mãos, fala comigo assim, e da ressurreição dos mortos. Pode parar por aí. Amém? Nós estamos bem perto da Páscoa, né? Acho que o segundo domingo do mês, a Páscoa cristã, ela é comemorada aí nesse período, enquanto que o Pessah, que é a Páscoa dos judeus, também vai ser comemorada, vai até o dia 13 desse mês. Nós vamos celebrar aqui no dia 16 um memorial, tanto da Páscoa quanto do Pessah. As duas coisas querem mostrar uma coisa. Pessah significa saída. A palavra Páscoa é a transliteração do hebraico para o grego. Por isso que você está ouvindo Páscoa. E não tem nada a ver com coelho de chocolate. Apesar de chocolate ser muito bom, tá? E pode comer chocolate, mas não tem nada a ver com coelho, né, irmãos? É bom a gente lembrar disso, porque a ressurreição trata exatamente disso, irmãos. Enquanto que o Pessah judeu aponta para a saída da escravidão, a ressurreição de Jesus aponta para a saída da morte para a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Diga assim: ressurreição marca o início de uma nova vida. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está aqui fala amém? Amém. Mais ou menos no ano 325, quando o Império Romano passa a aceitar o cristianismo como uma das religiões oficiais, o Concílio de Nicéia reafirma a doutrina da ressurreição de Cristo como prioridade para a igreja naquela época. Então, desde quando os apóstolos estavam aqui, a ressurreição de Jesus era tratada como doutrina. Em 325, a ressurreição de Jesus foi tratada como doutrina. Amém, irmãos? Amém. Então, a palavra rudimento significa fundamentos, enquanto que doutrinas, elas identificam o modo de vida, como Jesus falou. A doutrina de Jesus identifica o modo de vida como Jesus viveu, as palavras que Jesus falou. Diga assim: o modo de vida que Jesus viveu e as palavras que Jesus falou. Amém? Por que eu tenho que falar sobre isso como doutrina? Porque nós vivemos dentro de um contexto religioso que doutrina para muita gente é não cortar o cabelo, não usar calça. É isso, irmãos, ou não? Não jogar bola, né? Tem um monte. Eu vi de uma igreja que era assim, para você ter uma ideia. Mas quando a gente olha a palavra doutrina, segundo o dicionário Webster, de 1828, doutrina é um conjunto de princípios que serve como base para um sistema e dá direção para um caminho. Então, a doutrina de Jesus direciona você. É como se fosse o caminho das pedras para você não afundar. Amém, irmãos? Por que é importante a doutrina? Porque sem a doutrina você não cresce. Se você não tiver a doutrina no seu coração, você não consegue crescer. A fé, ela é baseada em uma doutrina. Amém, irmãos? Você está aqui? Diga assim: a fé em Deus é baseada
em uma doutrina. Então compreenda uma coisa: a fé em Deus não é baseada na crença na divindade. Não tem nada a ver com o cristianismo isso. A fé em Deus está baseada numa doutrina, a doutrina de Cristo Jesus. Isso tem que ficar bem claro dentro de nós. Então os rudimentos são os fundamentos. Nós dividimos aqui, para falar de ressurreição, os 4 blocos. Vocês não lembram, né? Ressurreição como ação de milagre no Velho Testamento. Vou fazer um recapitular para a gente poder seguir, tá? Ressurreição como ação de milagre no ministério de Jesus, da igreja primitiva. Aí entramos aqui na ressurreição como ministério de Jesus e a salvação. E o último bloco nosso vai ser a ressurreição dos salvos nos últimos dias. Então a gente já viu que no Velho Testamento houve manifestação de milagre de ressurreição, sim ou não? Sim. Quem lembra disso? Sim. Vimos que no ministério de Jesus teve ressurreição, sim ou não? Sim. E vimos que Jesus ressuscitou ao 3º dia, amém ou não amém? Sim. Jesus foi visto só no primeiro dia por 20 pessoas, no mínimo. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 8, você pode abrir aí a Bíblia. Você vai ver Paulo falando que Jesus foi visto por mais pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 8. Vai haver alguns textos, irmãos, que você não vai ter necessidade de ler. É o verso 3 e 8, tá? Então, eu não vou pedir para você abrir a Bíblia em muitos textos, porque tem muito texto. Mas lembrando você que o podcast está disponível e no nosso aplicativo você vai poder fazer o download da administração completa lá, em PDF. E outro brinde do pastor Nilton é que se todo mundo, você que vem em todos os cultos, baixar todos os PDFs, eu vou encadernar para você de grátis, para você guardar na sua casa lá, tá bom? Vamos ler. Eu separei os versículos, só ouve só. Você abriu, mas só escuta. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado. Fala comigo assim: e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Pode repetir. Apareceu a Cefas, que é Pedro, e em seguida aos 12. Agora fala bem pausadamente. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Amém, irmãos? Deixa eu ler o restante. Dos quais a maior parte ainda vive. Olha só. E alguns já estão mortos. Depois apareceu a Tiago, e em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim. Perceba que a ressurreição de Jesus é comprovada por mais de 500 pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está aqui? Amém. Por que é importante eu falar disso com você? Porque o Evangelho que nós vivemos, sem você entender sobre ressurreição, não te dá esperança. Se você vive um Evangelho sem entender o que é ressurreição, você não conseguirá se sustentar nas horas das aflições. Amém, irmãos? É por isso que você vê muitas pessoas desviando da igreja. Por que elas desviam? Porque perderam a esperança. Entendeu? E quando Satanás ele sonda o coração de alguém que perdeu a esperança, ele se torna uma presa fácil. Então, se nós temos esperança apenas nesta vida aqui, Paulo disse que somos cegos, miseráveis e nus. Então, como que o cristianismo sobreviveu até hoje? O que você acha? Por quê? Por causa da ressurreição, irmãos. Homens foram degolados, deram a vida, leões devoraram pessoas. Vou um pouco mais para este tempo. Os mouros, por exemplo, se tornaram escravos por causa do Evangelho, se deram como escravos.
Quem em sã consciência vai fazer isso se não tem esperança? Você percebeu? Mas o que a gente encontra hoje na maioria das igrejas neotestamentárias é uma... Vou tentar usar uma palavra assim que seja mais polida, né? É uma superficialidade nas questões do Evangelho. Então você vê pessoas totalmente superficiais, elas não aguentam uma provação, elas não aguentam nem uma dor de barriga. Percebeu? Porque não tem fundamentos. Quando os fundamentos estão colocados em nós, irmãos, pode vir a tempestade que for, podem até tentar tirar a nossa vida. A gente não liga. Você entendeu? Pode acontecer qualquer coisa, a gente não liga. Sabe por quê? Porque a esperança está no porvir. Não está aqui. Você pode perder carro, casa, tudo, amigo abandonar, você não está nem aí. Porque a esperança está lá na eternidade. É por isso que a doutrina de Jesus é tão importante na nossa vida, para poder nos ajudar e nos sustentar nos momentos em que tiverem situações que podem acontecer na nossa vida. Pode ou não pode, irmãos? Amém ou não amém? Então, Jesus, quando ressuscita, dá início a uma nova aliança. Ela é estabelecida na cruz por meio do sacrifício e da ressurreição. Vou citar os textos aqui, não precisa abrir. Mateus 26, 28. Esta é a nova aliança no meu sangue. O apóstolo Paulo cita a citação de Jesus em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 21, lá no verso 23, ele fala a mesma coisa. Esta é a nova aliança no meu sangue. Então, quando Jesus ressuscita, estabelece-se uma nova aliança. Amém ou não amém? A todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, por causa da ressurreição, Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Paulo diz assim: Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer para nós? É que se Jesus ressuscitou, então haverá mais gente ressuscitando. Amém ou não amém, irmãos? E a gente entende que na morte de Jesus, guarde isso agora. Fala comigo assim: na morte de Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados. Diga assim: na ressurreição, recebemos justificação. Vamos ler Efésios 8:17. Esse você pode abrir a Bíblia, que eu quero que você veja, porque são dois textos chaves para você compreender essas duas verdades. Efésios 1:17. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Repete comigo: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados. Posso ouvir um amém? Então, quando Jesus morre na cruz, o que Ele está fazendo por você? Ele está pagando o preço pelos seus pecados. E na ressurreição Ele está fazendo o que? Abre Romanos 4:25. Romanos capítulo 4, verso 25. Eu gosto desse tudo porque eu gosto de colocar bastante texto nele aqui, para você poder ficar aí achando ou perdendo, sei lá. Uma das coisas vai acontecer. Você vai achar, você vai se divertir. Romanos 4:25. Quem sabe quantos textos eu já citei? Vamos lá. O qual por nossos pecados foi entregue. Fala assim: e ressuscitou para a nossa justificação. Diga assim: ressuscitou para a nossa justificação. Amém?
Irmãos, a morte de Jesus pelo seu sangue nos perdoa, e a ressurreição nos dá o direito da justificação. O que é isso? Tornado justo diante de Deus. Agora guarde esta fala: tanto o sacrifício quanto a ressurreição têm igual valor. Amém, irmãos? Não é uma coisa menos a outra. Amém, irmãos? Amém. E também não é progressivo. Amém, irmãos? Amém. É sinérgico. As duas coisas são extremamente importantes. Esses dois elementos, eles fazem toda a diferença na sua vida cristã. Se você, escute o que eu vou falar, não entender essas duas coisas, a sua fé é morta. Por que muita gente não tem uma fé ativa? Porque elas não entendem essas coisas aqui. O que é uma fé ativa, irmãos? Uma fé ativa não é aquilo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Me desculpa, mas isso não é fé ativa. O que é uma fé ativa? Uma fé ativa é uma fé fundamentada, uma fé fortalecida, uma fé que não se abala em momento algum da sua vida. Amém? Você está firmado em Jesus. Nada te abala, como diria o pregador Lu. Nada me abala. Eu tinha que soltar essa, né? Nada, você está sempre firmão lá. Às vezes está até passando um perrengue, uma enfermidade, uma situação complicada na sua vida, mas você está lá firme em Jesus. Aleluia. Às vezes você não tem um real no bolso, mas está pregando que Jesus abençoa, prospera, abre porta, faz milagre. Às vezes você está todo zoado com gripe, mas você está falando: Jesus vem para curar as enfermidades, aleluia. Quem olha para a gente fala: esse cara é tudo doido. Sabe por quê? Porque a esperança está em Jesus, e a gente tem uma fé firmada em Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia. Isso é a fé firmada, não se abala. Agora veja, sem esses dois elementos, nós não teríamos as verdades que sustentam a nossa fé. Então a gente pode dizer que sem ressurreição nós não teríamos acesso a Deus. Efésios capítulo 2, verso 6, não precisa abrir, está escrito assim: nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Cheio de verbo de ligação, né? E fez isso, e fez aquilo, e fez mais isso aqui. O que esse verbo quer dizer? Se não tem isso aqui, não tem isso aqui também, irmãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, as promessas não seriam nossas. Não teríamos acesso a ela. Efésios 2:12. Naquele tempo, vocês estavam distantes de Deus, separados da comunidade, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nem servir a Deus a gente podia. Efésios 2:10. Porque fomos feitos semelhantes a eles. Algumas Bíblias está feitura sua, criados em Jesus para toda boa obra, a qual Deus nos preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. Aleluia. Posso ouvir um amém? Então não dá nem para servir Jesus se a ressurreição não acontecesse. Olha, se não tivesse ressurreição, não seríamos justos aos olhos de Deus. Já lemos em Romanos 4:25, e nos ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos a vida eterna. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então perceba uma coisa: se Jesus só tivesse morrido na cruz e não ressuscitado, não se assusta com o que eu vou falar, todos nós estaríamos no inferno. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. A palavra inferno é Hades. Vocês estão comigo? Antes da ressurreição, olhem para mim. Todos que morriam iam para lá. Só 2 pessoas não foram. Elias e Enoque. O restante, todos. Agora preste atenção numa coisa: o inferno era composto pelo seio de Abraão, lado direito, por isso que chama destra de Deus. Passou no inferno, sim, chamado Hades.
destra de Deus, lugar de sofrimento, abismo e vale profundo. 4 repartições do inferno. Quando Jesus morre e vai para lá, que todo homem tinha que ir para lá. Vocês estão aqui, irmãos? É por isso que ele vai para lá. Quando Jesus chega lá, mas ele chega como santo, sabe o que ele faz? Leva cativo o cativeiro. Quem estava lá? Abraão, Isaac, Jacó e toda a galera. Por isso que Hebreus diz assim: e Abraão o viu e o saudou. Quando chega lá, Jesus fala: eu sou o Messias. Abraão fala: papai, já chegou. E Jesus leva o cativo o cativeiro. Então o que acontece? Ele tira do inferno, dessa parte, o lado direito, e leva para as regiões celestiais agora. É por isso que Davi dizia assim: não deixará a minha alma no inferno. A palavra lá é Hades. Percebeu? A ressurreição de Jesus muda o quadro do Hades. Aleluia! Tira aqueles que estavam lá nas mãos do inimigo, ainda aprisionados, encarcerados. Eles não estavam em sofrimento, eles estavam no lugar que todo homem deveria ir para lá. E quando Jesus morre, vai ao inferno que deveria ir, ele leva cativo o cativeiro. E agora esse lugar chamado seio de Abraão não está mais no Éden. Esse lugar agora é denominado na Bíblia como paraíso. Por isso Jesus fala para o homem que está na cruz junto com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns de vocês ficam olhando para mim assim: oh meu Deus, né? É isso que está acontecendo. Então, se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós estaríamos lá. E lá em Apocalipse capítulo 1 verso 18, olha que diz: e o que vir, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave do inferno e da morte. Um aplauso a Jesus. Percebeu? Toda a história que eu contei foi para poder mostrar esse texto para você. Toda essa parte teológica aqui do Hades é para você entender que Jesus mudou a condição. Por isso hoje todo filho de Deus, quando morre, não morre, descansa. Amém? Amém. E ele está guardado no paraíso, aguardando a ressurreição, que é outro assunto. A morte de Jesus sem ressurreição não teria sentido, irmãos. Ele seria só um mártir, nada mais. É por meio da morte e da ressurreição que a gente é justificado. E se fomos feitos justos, e justificação é tornar alguém justo. Diga assim: ato de tirar a culpa. Diga de novo: inocente. Mais uma vez: inocente. Diga: inocente. Sabe por que Jesus faz isso? Para você poder se relacionar com Deus. Porque Deus só se relaciona com o justo. Porque a promessa é só para o justo, e Deus só é favorável ao justo. Você compreende isso, irmãos? Agora, tudo isso é acessado pela fé naquilo que Jesus diz que Ele é. E não é sobre o que Ele pode fazer, é sobre quem é Jesus. Não é sobre o seu poder para fazer milagre, é sobre a sua pessoa. Aleluia. A palavra Machia, o enviado de Deus, tem muito sentido para a nossa vida. Ele ressuscita porque Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todas as coisas foram feitas por Ele. E por meio dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E um aplauso a Jesus. Aleluia. Jesus, Ele ressuscita, aleluia. Porque isso faz ser quem Ele é. Amém ou não amém? E se Ele não fosse quem diz que é, Ele não teria ressuscitado.
Ele não teria se levantado entre os mortos. Fala comigo assim: a ressurreição é uma ratificação da deidade de Deus em Cristo Jesus. A necessidade de Jesus ressuscitar, preste atenção nisso que eu vou falar. A necessidade de Jesus ressuscitar é mais importante que o seu nascimento, é mais importante que os seus milagres. Por quê? Porque no nascimento de Jesus é um fato isolado a qual só Maria sabia. Por quê, irmãos? Apesar dos magos vierem, a estrela estar lá, quem é que sentiu de verdade? A mãe, olha. Então só ela tinha essa experiência pessoal sobre nascimento virginal de uma forma sobrenatural. Amém, irmãos? Eu não estava lá, você estava? Não estava. Pois é, era um fato isolado. Se só o nascimento virginal fosse suficiente para provar que Jesus é o Messias, estava bom, mas não dá. Porque apareceria alguém para dizer que é mentira. Sim ou não? Amém ou não amém? Os milagres de Jesus não eram suficientes para provar a deidade. Por que, irmãos? Porque nós já vimos que no Velho Testamento alguém já fazia milagre. Sim ou não, irmãos? Sim. Verdade ou mentira? Elias, Eliseu e tantos outros profetas que aparecem. A bondade de Jesus não seria suficiente para provar que Jesus é o Filho de Deus. Sabe por quê? Já haviam pessoas também ditas como boas. Sim ou não, irmãos? Sim. Vários. Você está aqui ainda? Amém. Então somente a ressurreição é capaz de provar que Jesus é de fato quem diz que Ele é. Sabe por quê? Porque ninguém havia ressuscitado, auto-ressuscitado. Ninguém. Nem mesmo os profetas. Só Jesus tinha essa condição. A ressurreição de Jesus, ela é extremamente importante para a nossa fé. Você está aqui, amado? Fala assim: a ressurreição de Jesus é extremamente importante para afirmar a minha fé. Posso ouvir amém? Queridos, se a ressurreição não fosse real, a nossa fé seria um conjunto de doutrinas fadadas ao fracasso. Abre aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 17 em diante. 1 Coríntios 15. Quem achou? 15, 17 em diante. Vamos ler? Olha só. Vamos ler o 16, vai. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não serve para nada. E quando vocês continuam a viver nos seus pecados. E sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, ou seja, estão no inferno. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Algumas versões está cego, pobre, miserável e novo. Verso 20. No entanto, em realidade, é uma afirmação: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos frutos daqueles que dormem. Diga glória a Deus. Fala aleluia. Irmãos, a ressurreição é o ápice do cristianismo. Muita gente às vezes está falando: Deus resolve os nossos problemas, e nós deveríamos orar e falar: Deus me dê entendimento sobre a sua ressurreição. Porque você, às vezes, nós somos ensinados tão errados com algumas coisas, né? Oh, irmão, pede mesmo o que Deus vai fazer, pede mesmo o que Deus vai fazer, e a gente vive batendo nessa tecla. E toda vez que passamos um problema, uma dificuldade, nós estamos esmorecendo na nossa fé. Mas a partir do momento que você recebe revelação sobre a ressurreição de Jesus, seus problemas ficam desse tamanhozinho. Olhem para mim. Por quê? O que é mais fácil, ressuscitar ou curar o câncer? O que é mais fácil, abrir uma porta de emprego para você ou ressuscitar? O que é mais fácil, libertar da droga ou ressuscitar? Vocês estão aqui, irmãos?
Quando você entende a verdade da ressurreição, você olha para os seus problemas de cima para baixo. E você começa a andar num outro nível de fé. Aleluia. Você começa a enxergar que todas as coisas são possíveis para Deus. Porque se Ele foi capaz de dar vida ao seu filho morto na cruz, Ele é capaz de fazer qualquer coisa na nossa vida. Um aplauso a Jesus. Aleluia. Nós podemos crer na ressurreição por causa das evidências. Existem evidências das aparições de Jesus. Ele aparece para Maria e suas amigas, aparece para 20 discípulos, e aparece para mais de 500 pessoas, e aparece para Paulo no caminho de Damasco, e aparece para João na ilha de Patmos. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. Agora você vai ver Jesus se mostrando a João na ilha de Patmos. Ele não está mais em seu corpo sem a glória. Você vai ver João narrando Jesus no esplendor da sua glória. Olha só, e eu, claro, João, né? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que agora estou vivo para todos sempre, e tenho a chave do inferno e da morte. Os versículos anteriores, João diz assim: ele tem os olhos como chama de fogo, os cabelos tão brancos como a pura lã, e os seus pés são como latão reluzente. Ele vê a glória de Cristo. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus não é mais alguém crucificado. Jesus está vivo e ressuscitado com poder e grande glória. Alguém pode falar amém? Amém. Diga assim: Jesus está vivo, ressuscitado com poder e grande glória. Vamos dar um aplauso a Jesus. Por causa dessa ressurreição é que nós fomos ressuscitados e unidos a Deus no nosso espírito. Repete comigo: existem dois tipos de ressurreição. Diga: a ressurreição do espírito e a ressurreição dos corpos dos justos. Vocês estão aqui, irmãos? Dá tempo de falar? Vamos lá entrar aqui. A ressurreição de Jesus trouxe ressurreição ao espírito do homem e disponibilizou para todo aquele que crê. João 3,36. Repete comigo: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Preste atenção em algo. Assim como a morte de Jesus era necessária para expiar os pecados, a ressurreição era necessária para dar a vida eterna, irmãos. Se Jesus não ressuscitasse, nós não teríamos vida eterna. Você só tem vida eterna porque Jesus ressuscitou. Não querendo ser repetitivo, mas eu preciso repetir algumas coisas para isso ficar gravado na nossa vida, tá? Por que era necessária a ressurreição de Jesus? Porque todo homem estava morto diante de Deus. Fala comigo: todos pecaram, e afastados estão da glória de Deus. Você entendeu o que é todos? Todos. Pastor, mas todos? Todos é todos, irmãos. Até os todos, né? É todos. Pastor, me amei. Também, viu? Não tem como, pode até falar que é todos, mas está afastado da glória de Deus. Não tem jeito. Se Jesus não ressuscitasse, o homem nunca poderia se relacionar com Deus. Ele está morto nos seus pecados. Amém ou não amém? A ressurreição é necessária porque o homem está preso à morte e é o inimigo da sua alma. Abre a Bíblia, Efésios 2, 1 ao 3. Vamos ler. Tá bom. Vamos lá. Acelera o fogo, como diz a pastora Patrícia. Vai. Efésios 2, 1 ao 3. Eu vou ler para a gente acelerar.
e vos vivificou, estando vocês mortos nos seus pecados e delitos. Em outro tempo você andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera sobre filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Amém ou não amém, irmãos? A ressurreição de Jesus é necessária para tirar o homem dessa condição. Terceira coisa que eu vou falar: por que a ressurreição é necessária? Porque não há ressurreição sem morte, e sem ressurreição a morte da cruz fica invalidada. Se Jesus não ressuscita, sabe o que aconteceria? Nada ia acontecer. Romanos capítulo 6, do 8 ao 11. Romanos 6, do 8 ao 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Aleluia! Pois quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, por que é necessária a ressurreição? Porque nós somos devolvidos a Deus na nossa ressurreição. Efésios capítulo 2, verso 6. Repete comigo: e me ressuscitou, e me colocou juntamente com Ele, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhem para mim aqui. Por que assentado? Qual era a posição do sacerdote quando estava diante do povo para ministrar? Diante de Deus, em pé. Por que o texto não diz assim: e nos colocou em pé? Por que o texto diz e nos colocou assentado? Porque toda vez que o sacerdote, após ministrar, após fazer o que tinha feito, após ter feito o sacrifício, após ter apresentado tudo, e quando acabava o sacrifício, havia um banco, um trono atrás do sacerdote. Depois de um sacrifício feito, aceito por Deus, respondido por Deus, o sacerdote se assentava. Sabe o que significa? Obra consumada. O ato está feito. O que significa, meu irmão? É que Jesus fez tudo por nós. Aleluia! Fala para o teu irmão: Jesus fez tudo por você. Fala de novo com cara de profeta, que acho que ele nem entendeu. Fala para ele: Jesus fez tudo por você. Receba. Dá a paz, Jesus. Amém ou não amém? A ressurreição é necessária para ratificar a deidade de Jesus. Irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele não teria habilitação para nos devolver para Deus. Não seria possível Jesus falar que você pode ressuscitar. Esta ressurreição de Jesus é o que faz com que você agora possa ter vida em Jesus. João 1,12, repete comigo: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Levanta a mão direita e fala assim: eu sou filho de Deus, por causa da ressurreição. Fala assim: foi Jesus que fez isso. Dá um aplauso para Ele, meu irmão. E a última coisa que eu quero falar: a ressurreição é necessária para que a vida de Deus entre em você. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a vida de Deus não entraria dentro de nós. Sabe por quê? Preste atenção agora. Jesus é o representante
da raça humana agora. Amém? Como por um homem entrou o pecado, Adão por outro homem entra a vida eterna. Jesus é o representante. E escute o que a Bíblia fala: que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, amém? Enviou o seu Espírito e entrou no corpo de Jesus para dar vida para ele, aleluia. Sabe o que estava acontecendo naquela hora? A vida de Deus estava entrando no representante de toda a raça humana. Irmãos, os crentes não sabem o peso dessas coisas. Quando a gente começa a entender o peso dessas verdades, de que a vida de Deus entrou no corpo de Jesus, e a partir daquele momento, sabe o que ele estava falando? Paulo diz assim em Efésios 1: e nos vivificou quando a gente ainda estava mortos nos nossos pecados e delitos. A vida de Deus é o Espírito de Deus, e uma vez que esse Espírito de Deus ressuscita Jesus, ele ressuscita cada um de nós também. E sabe o que acontece com cada ressurreição? Você é enxertado em Deus. É que a vida de Deus flua dentro de você. João 7,38. Diga assim: rios de águas vivas fluirão do meu interior. Faz assim: rios de água viva estão fluindo do meu interior. Sabe o que é isso, irmão? É a capacidade de frutificar. Diga assim: a capacidade de servir. Fala assim: a capacidade de ser semelhante a Jesus. Fala assim: a capacidade de manifestar o reino de Deus na terra. Efésios 2:10: e somos feituras suas, criados para as boas obras. Aleluia. Fica de pé. Consegui acabar. Só falta mais uma parte da ressurreição. Irmãos, assim como Jesus é ressuscitado pelo Espírito, todos os que cremos somos ressuscitados pelo novo nascimento. E a Bíblia diz assim, Colossenses 3:1, eu vou acabar com esse texto: e fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Entendeu o valor da ressurreição? Firma a sua fé em Deus. Você não fica firme porque você recebe um milagre. Você não fica firme porque você recebe uma bênção. Cansei de ver pessoas receberem bênçãos na igreja e se desviarem. Cansei. Irmãos, eu faço isso há quase 30 anos. Cansei de ver. Algumas pessoas às vezes perguntam assim: pastor, então como é que você consegue manter tudo isso? Não significa que nós não temos problemas. Significa que nós sabemos em quem cremos. Não é sobre receber um milagre, é sobre saber quem é Jesus. Não é sobre ter uma vida boa, porque Jesus não te prometeu uma vida boa. Ele disse que você ia ter aflições, mas Jesus prometeu estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação do céu. É por isso que o cristianismo não tem a ver com um milagre, tem a ver com a ressurreição de Jesus. E é isso que firma o seu coração e mantém o fogo dentro de você. Porque a esperança tua não está aqui, a esperança tua está naquele que ressuscitou, chamado Cristo Jesus, o Senhor. Se você puder adorar Jesus, se você puder levantar a sua voz para dizer que você crê no Filho de Deus que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, e que só Ele pode dar perdão e vida eterna, e logo se estou ressuscitado com Ele, a vida de Deus passa a morar dentro do meu coração. O arrependimento para com Deus e a fé para servir o senhorio de Jesus é capaz de ressuscitar o nosso espírito e nos fazer filhos de Deus. E hoje a gente pode estar aqui dizendo: Jesus, eu creio na tua vida, eu creio na ressurreição, porque a vida de Deus está dentro de mim.